Boa noite, pessoal. Olha só aqui o tio Gil, mais uma vez, nos alunos do professor Luiz Carlos, né? 2014 foi um ano, assim, digamos, bem especial porque nós conseguimos trabalhar no nosso aluno da TV União alguns temas importantes que caiu no Enem, né? Como a crise de 1929, caiu também a questão sobre Primeira Guerra Mundial, caiu a questão sobre ditadura, e foram temas que nós trabalhamos aqui na TV União, né? Nos alunos do professor Luiz Carlos, que eram temas importantíssimos que nós estávamos apostando as nossas fichas no Enem, né? Então vamos começar agora 2015 com o nosso pé direito, já com gosto de gás para os estudos, e nós vamos trazer agora para vocês o período democrático, né? Como em 2014 nós trabalhamos com a chamada Era Vargas, né? Ali de 1930, com a Revolução de 1930 até o fim do Estado Novo em 1945, nós vamos trabalhar agora com o período democrático, também conhecido como a República Populista, que vai do fim do Estado Novo, né? Com o início do governo Dutra, até o fim do governo João Goulart do Jango, né? Quando ele sofreu o golpe militar, tá certo? Então nós vamos trabalhar agora com o governo populista, ou chamada o período democrático, com o governo Dutra, o retorno de Vargas ao poder, o chamado segundo governo Vargas, depois o governo JK, né, Juscelino Kubitschek, Jânio e depois João Goulart e o golpe militar. Mas o golpe militar nós vamos trabalhar em outro momento, né? Nós vamos trabalhar somente o fim do governo João Goulart. Então preste atenção porque também é um tema importantíssimo, né? Como Vargas não caiu em 2014, então nós apostamos agora que em 2015 a Era Vargas possa cair sim no nosso Enem de 2015, certo? Então, atenção redobrada para esse conteúdo e vamos acompanhar agora o nosso slide. Aí nós temos aí, galera, o governo Dutra, né? 1946, 1951. Quais são as características principais desse governo? Nós temos um governo liberal, democrático e também um alinhamento com os Estados Unidos. Volta para cá, pessoal. Por que eu frisei esse aspecto de um governo liberal democrático? Vocês devem lembrar que a Era Vargas, principalmente ali com o Estado Novo, nós temos um governo nacionalista e de características ditatoriais. É só vocês lembrarem, por exemplo, da Constituição de 1937, né, que é conhecida como a polaca, porque ela foi baseada no fascismo polonês. Certo? Então, o governo Dutra, nós já temos aí algumas diferenças importantes em relação ao Estado Novo de Getúlio Vargas. Enquanto Vargas ele era nacionalista, você tem Dutra que é liberal. Aí você pergunta, tio Gil, qual seria a diferença básica entre uma política nacionalista e uma política liberal? Basicamente porque a política liberal ela se abre mais para o capital estrangeiro, né? Ou seja, o papel do Estado na economia ele é reduzido. Então, como você tem uma política nacionalista com Vargas, você tem um Estado mais interventor. E por que eu coloquei um caráter democrático? Porque o Estado Novo, né, o governo de Vargas, ele foi de características ditatoriais, tá certo? Então não esqueça já dessa grande diferença. Enquanto Vargas, ele era nacionalista de características ditatoriais, nós temos agora com o governo Dutra uma política liberal e democrática e também um alinhamento com os Estados Unidos. Vocês devem lembrar que esse elemento com os Estados Unidos, Vargas ele também teve. É só vocês lembrarem, por exemplo, que para desenvolver o Brasil industrialmente, construir a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, dentro daquele contexto da Segunda Guerra Mundial, Vargas ele teve um certo alinhamento com os Estados Unidos, né? Mas foi uma estratégia econômica para conseguir recursos para investir na indústria pesada no Brasil, tá certo? Vamos acompanhar nosso slide. Aí nós temos aí uma das primeiras medidas que Dutra tomou ao assumir o poder foi elaborar uma nova Constituição, porque como eu tinha colocado para vocês, o governo de Dutra ele é um governo de características democráticas, é diferente do Estado Novo de Vargas, que tem mais características ditatoriais. Então, como a Constituição de 1937 era uma Constituição em grande medida ditatorial, então essa nova Constituição, a de 1946, ela retoma os aspectos democráticos da sociedade brasileira, né? Então, nós temos aí, primeiro aspecto, ela foi uma Constituição promulgada. Vocês devem lembrar que uma Constituição promulgada é aquela que foi votada, diferente de uma Constituição outorgada. Uma outorgada ela é imposta. É só vocês lembrarem, por exemplo, da primeira Constituição do Brasil, ainda na época imperial, que foi a Constituição de 1824, né, no contexto de Dom Pedro I. Aquela Constituição ela foi outorgada, diferente dessa Constituição de 1946, que ela foi promulgada, ou seja, ela foi votada. Nós temos aí o retorno do pluripartidarismo, ou seja, a existência de vários partidos políticos, né, em que os principais partidos políticos desse período eram o PTB, o PSD, que foi criado dentro do contexto do governo de Getúlio Vargas, e também a UDN, né, que era a forte oposição que existia em relação a Getúlio Vargas.
nós temos novamente aí a independência dos poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si, porque com a Constituição de 1937, Vargas, nós temos uma concentração do poder nas mãos do presidente. Então, os poderes eles não eram independentes, os poderes eles eram concentrados nas mãos do presidente. Nós temos aí o voto direto e o voto universal, com exceção de quem? Dos analfabetos e também dos praças, né? Ou seja, homens e mulheres podiam votar, mas analfabeto e os praças não poderiam votar. E uma grande mudança que nós temos também na Constituição de 1946 é o mandato presidencial de 5 anos, que outrora era de 4 anos e agora com a Constituição de 1946 ela passa a ser de 5 anos. Vem para cá. Aí você pode estar se perguntando, Gil, mas Vargas, ele não governou nem 4 nem 5 anos. Vargas ele governou durante 15 anos. Mas vocês devem lembrar que o governo Vargas, em grande medida, ele foge do aspecto democrático. Vocês devem lembrar que em 1930, Vargas ele assumiu o poder por meio de um golpe. Em 1937, ele deu um outro golpe, que foi baseado no Plano Cohen, onde ele estabeleceu o Estado Novo. Então, Vargas ele permaneceu no poder durante 15 anos, não por um viés democrático, tá certo? Mas porque ele tem o quê? Um regime ditatorial, ele conseguiu extinguir boa parte dos aspectos democráticos da sociedade brasileira, tá certo? Mas com o retorno da democracia, com essa chamada República Populista, né, a partir do governo Dutra, nós temos agora, mais uma vez, as eleições presidenciais, a questão do voto direto, etc. Certo? Então, não esqueçam, com a Constituição de 1946, Dutra ele estende o mandato presidencial de 4 para 5 anos. Vamos lá acompanhar o nosso slide mais uma vez. Nós temos aí um dos grandes problemas que nós tínhamos no Brasil no período era em relação ao rumo da economia brasileira, né? Como eu tinha colocado para vocês, os principais partidos políticos que existiam era o PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, que ele era ligado, né, aos sindicatos, ligado à classe trabalhadora, que também era ligado à figura de Getúlio Vargas, né? Esse PTB, ele foi criado já ali no fim do Estado Novo. Nós tínhamos a UDN, que era um partido mais conservador de caráter liberal, que era a União Democrática Nacional, e nós tínhamos o PSD, que defendia uma política nacional desenvolvimentista. O que é que vocês devem perceber com isso? O PTB, ele era um partido de base nacionalista, né? Ele defendia uma economia nacionalista, aquela ideia de um forte papel do Estado na economia. A UDN, ela já defendia uma política econômica liberal, ou seja, de abertura para o capital estrangeiro. Era por isso que eles eram conhecidos como os entreguistas, porque dizia que eles estavam entregando o Brasil para o capital externo, né? E o PSD, que já defendia uma política nacional desenvolvimentista, certo? Aí você pergunta, qual foi a linha de política econômica que se seguiu? Foi uma política mais liberal, tá certo? É só vocês lembrarem, por exemplo, que Dutra, ele foi colocado no poder pelo PSD, tá certo? Então, por isso que ele tinha essa vocação política mais, digamos, liberal. Então, dentro dessa perspectiva, como ele tem uma política mais liberal, uma das medidas econômicas que Dutra tomou foi o incentivo à importação, principalmente o quê? Com produtos americanos, né? Aí o que acontece? Como o Brasil abriu demais a sua economia para a entrada de produtos estrangeiros, isso gerou a inflação no Brasil. Então, boa parte desse plano econômico do governo Dutra, ele não teve muito sucesso. Em grande medida, assim, foi um fracasso, porque a inflação ela retornou para o Brasil. Uma das grandes propostas que existia do governo Eurico Gaspar Dutra era o Plano Salt. Pelo Plano Salt, Dutra ele iria investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Esse plano deu certo, pessoal? Não deu. O Plano Salt, em grande medida, ele foi um fracasso. E os militares, eles também tinham a sua proposta política e econômica, né? Essa proposta dos militares era baseada na Escola Superior de Guerra e que, em grande medida, os liberais eles também tinham uma tendência mais liberal e também foi criada dentro do grupo dos militares a doutrina de segurança nacional. Essa doutrina de segurança nacional ela tem a função mais específica de tentar combater o comunismo, né, a ameaça comunista no Brasil. Um aspecto que vocês devem perceber, pessoal, é só olhar aí o tempo de duração do governo Dutra, né? 1946 a 1951. O que é que está acontecendo no mundo em 1951, dentro dessa temporalidade? Nós já estamos na Guerra Fria, né? Que a Guerra Fria começou em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial. E o que isso tem a ver com o Brasil? Porque o presidente que governasse durante esse período, ou os presidentes que governassem durante esse período, eles deveriam ter um alinhamento ideológico. Ou era capitalista, se aliando com os Estados Unidos, ou ele era de uma tendência mais socialista, se aliando com a União Soviética, né, e os países satélites. Dutra, logicamente,
ele segue um alinhamento mais com o bloco capitalista, com os Estados Unidos. Não esqueça desse detalhe, certo? Que era um perigo muito grande. Você tinha que ter, não existia dentro do contexto da Guerra Fria o meio termo. Ou você se pendia para o lado capitalista ou pendia para o lado socialista, ok? Vamos acompanhar o nosso próximo slide. Nós temos aí, como nós temos o retorno da democracia, né? Então, Dutra ele cumpriu seu mandato presidencial de 5 anos, né, de 46 a 51, e ocorreram agora novas eleições presidenciais no Brasil. É dentro dessa perspectiva que Getúlio Vargas ele volta ao poder em 1951. Vem para cá, pessoal. Só um aspecto importante é o seguinte: Vargas ele sai do poder em 1945, né, com o fim do Estado Novo, por pressões, né, principalmente internas dos setores que eram oposição a Getúlio Vargas. Mas a classe trabalhadora, o operariado brasileiro, ele tem um forte apego a Getúlio Vargas. Isso por causa dos benefícios que eles tiveram com a legislação trabalhista durante o período varguista, né? Só vocês lembrar, por exemplo, da CLT, que era a consolidação das leis trabalhistas. Então, quando Vargas sai do poder em 1945, essa classe trabalhadora queria que Vargas permanecesse no poder, queria que Vargas também retornasse ao poder. Então, quando ocorreram essas eleições presidenciais para substituir Dutra, então houve um forte apego dessas camadas da sociedade querendo o retorno de Getúlio Vargas. Tanto é que existia a marchinha, né? Bota o velhinho do novo no poder, o velhinho faz a gente trabalhar, justamente por causa dessa questão da legislação trabalhista, que foi uma das grandes bandeiras de Getúlio Vargas em relação à classe trabalhadora. Então, Vargas ele foi lançado pelo PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, conseguiu se eleger com uma vantagem significativa e ele retorna agora ao poder em 1951. O que é que vocês devem lembrar de Vargas? Em qualquer período que vocês trabalhem Getúlio Vargas, seja na época do Estado Novo, a chamada Era Vargas, ou seja agora com o segundo governo Vargas, ele vai ter sempre aquela política nacionalista. Então, você estudou Vargas, você lembra logo dessa questão da política nacionalista, que já é diferente de Dutra. Dutra ele tem uma política liberal, né, de abertura do Brasil para o capital estrangeiro. Vargas ele volta ao poder e volta também com alguma parte de suas bandeiras, inclusive a questão do nacionalismo, um forte papel do Estado na economia. Então, vamos acompanhar lá o nosso slide. Nós temos aí as características do segundo governo Vargas. Política nacionalista, como já tinha frisado para vocês. Dentro dessa perspectiva da política nacionalista, ocorreu uma forte propaganda, uma forte campanha para a nacionalização da Petrobras, né, no caso do petróleo. É dentro dessa perspectiva que foi criada em 1953 a Petrobras, que foi uma empresa nacionalista, né, que em grande medida ela tem uma forte atuação do Estado. Foi criada também a Eletrobras. Tanto a Petrobras como essa criação da Eletrobras vem dentro daquele contexto da política industrialista de Getúlio Vargas, certo? E nós temos aí também o reajuste do salário mínimo em 100%. Vem para cá, pessoal. Parece interessante, você pode pensar, como é bom aumentar o salário mínimo em 100%, mas dentro do contexto, isso trouxe algumas consequências. Por quê? Na época, quem era o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas era o João Goulart, né? O mesmo presidente, né, que futuramente sofreu o golpe militar, né? Na época ele não era presidente, o presidente era Vargas, ele era o ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Justamente João Goulart, o João, que lançou essa proposta de reajuste do salário mínimo em 100%. Quando isso ocorre, isso desagrada os setores mais conservadores do empresariado brasileiro, de ter aumentado o salário mínimo. Então, perceba que Vargas, ele volta ao poder com o apoio das classes trabalhadoras, mas mesmo assim, tendo esse apoio, existe uma forte ala da sociedade que gera uma oposição a Getúlio Vargas, inclusive os próprios militares. Existiam os militares ligados ao Estado, que eles tinham apoio de Getúlio Vargas, mas existiam aqueles militares que não estavam diretamente ligados ao Estado, que começaram a fazer uma oposição direta a Getúlio Vargas. Então, junta a pressão dos militares, junta também a pressão da UDN, né, encabeçada por Carlos Lacerda, né, a União Democrática Nacional, que era um partido mais conservador. Então, perceba que Vargas, ele volta agora ao poder, mas ele também tem uma forte oposição. Então, com essas medidas que ele vai tomando, isso vai desagradando boa parte dos setores da sociedade, com exceção, em grande medida, da classe trabalhadora, certo? Vamos acompanhar nosso slide. Nós temos aí, a oposição a Getúlio Vargas, né? Como tinha colocado para vocês, essa oposição ela é encabeçada pela União Democrática Nacional, a UDN, e o Carlos Lacerda, que ele também era um membro da UDN, né? O que acontecia? Carlos Lacerda, ele era redator de um jornal conhecido como Tribuna da Imprensa. Nesse jornal, ele fazia críticas diretas e críticas severas ao governo de Getúlio Vargas. Um determinado dia,
Carlos Lacerda, ele sofreu um atentado no Rio de Janeiro, na Rua Torneleiro. Esse atentado foi uma tentativa de matar Carlos Lacerda. Na verdade, ele não morreu, ele sofreu um tiro no pé. Quem morreu foi o seu capanga. Depois descobriram que a pessoa que mandou matar Carlos Lacerda era uma pessoa ligada a Getúlio Vargas. Aí isso gerou um forte problema, porque Vargas ele começou a ser agora acusado de tentar eliminar a oposição. Então, essa medida, né, em relação a Carlos Lacerda, essa tentativa de assassinar Carlos Lacerda, fez com que começasse agora mais fortemente uma oposição a Getúlio Vargas. Nesse contexto, os setores conservadores, juntamente com as Forças Armadas, elas já estavam se articulando para destituir Vargas do poder ou até mesmo dar um golpe para tirar Vargas do poder, e eles se colocaram no poder. Dentro dessa perspectiva, as Forças Armadas, né, eles elaboraram um documento conhecido como o Manifesto dos Coronéis. Por esse manifesto, eles exigiam que Vargas renunciasse ao poder. Vargas disse, só saio do catete morto, e foi justamente isso que aconteceu. Vargas, fortemente pressionado, não só pelas forças nacionais, como também pelo capital estrangeiro, porque ele tinha uma política nacionalista, no dia 24 de agosto de 1954, ele escreve uma carta de testamento e comete suicídio dando um tiro no peito. E nós temos aí o fim do segundo governo Vargas. O que é que vocês devem perceber com isso? Que essa medida de Vargas de se matar, isso gerou uma certa consequência. Porque como os militares eles já estavam se articulando para dar um golpe militar, na verdade, existe uma interpretação, uma vertente historiográfica que defende essa ideia de que os militares estavam se organizando para destituir Vargas do poder por meio do golpe militar. Como Vargas se matou, ele cometeu suicídio, ele desarticulou os militares. Tanto é que os historiadores colocam que a morte de Vargas adiou o golpe militar por 10 anos, porque a morte dele foi em 54 e em 1964 foi quando nós tivemos o golpe militar, certo? Então não esqueça, pessoal, falou de Vargas, sempre lembrado dessa questão da política nacionalista, dentro dessa perspectiva da política nacionalista, a criação da Petrobras, a Eletrobras e também a questão de toda a conjuntura de oposição que existia em relação ao governo de Getúlio Vargas. É por isso que Vargas ele não chegou a cumprir o mandato presidencial de 5 anos, porque ele cometeu suicídio, né? Justamente por causa dessas pressões internas e também por causa das pressões externas, ok? Vamos acompanhar agora o nosso próximo slide. Nós temos aí a campanha da Petrobras, né? O petróleo é nosso, e a Petrobras foi criada em 1953, dentro dessa campanha nacionalista, encabeçada pelo governo de Getúlio Vargas. Preste bem atenção nesta imagem, porque essa imagem, volta e meia, ela sempre está caindo em questões de concurso, seja o Enem, ou seja qualquer outro tipo de exame de seleção que vocês possam fazer. Então, você se deparou com essa imagem, é só lembrar da questão da criação da Petrobras durante o segundo governo Vargas, a campanha nacionalista para a criação dessa empresa para fazer o monopólio do petróleo do Brasil. Nós temos aí uma imagem, né, de Vargas colocando com as mãos, digamos assim, meladas de petróleo, né, justamente defendendo essa questão de que o petróleo agora é brasileiro, né, a questão nacionalista. Nós temos aí, cumprindo sua promessa, só morto sairei do catete. Getúlio Vargas suicidou. Justamente essa imagem ela representa toda aquela conjuntura, né, do Manifesto dos Coronéis, que exigiam a renúncia de Getúlio Vargas. Ele disse, só morto sairei do catete. Foi justamente isso que aconteceu. Porque antes que ele sofresse um golpe, antes que ele fosse destituído do poder, ele conseguiu desarticular os militares e os setores de oposição e antecipou o golpe em 10 anos, ok? E nós temos o fim do segundo governo Vargas. Vargas, ele comete suicídio pela Constituição, né? Quem assume é o seu vice, que na época o vice de Getúlio Vargas era Café Filho, que ele justamente era o quê? É Potiguar, né? Então, Café Filho, ele governou até que se ocorressem agora novas eleições presidenciais. Dentro desse contexto, nós temos uma figura importantíssima na história política do Brasil, que é JK, o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele foi colocado pelo PSD, né? Justamente que era aquele partido a mais ligada também às elites, que foi criado já no contexto do fim do Estado Novo. Juscelino Kubitschek, no JK, ele era conhecido como o presidente Bossa Nova, porque ele representava a modernidade, ele era aquele presidente jovial, sempre dando essa ideia de um presidente moderno, que também, em grande medida, esses presidentes, né, desse período também eram os presidentes populistas, né? Você pergunta, o que seria essa ideia do populismo? O populismo é aquela ideia do líder carismático. A ideia principal do populismo justamente é essa, o líder carismático, que ele consegue se aproximar das massas, certo? Então, quais são as principais características do governo de Juscelino Kubitschek, o JK?
Nós temos aí, ó, dentro da política econômica, nós temos o nacional desenvolvimentismo, que em grande medida esse nacional desenvolvimentismo, ele se abre para o capital estrangeiro, né? E uma das grandes propostas de JK era trazer o desenvolvimento industrial para o Brasil. Tanto é que um dos slogans de JK era desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Vem para cá. Você pergunta, Gil, ele conseguiu realmente estabelecer essas metas de desenvolver o Brasil 50 anos em 5? Em grande medida, essas metas elas foram cumpridas. Mas da mesma forma que essas metas foram cumpridas, nós também contraímos uma forte dívida externa. Porque a das propostas de JK para desenvolver o Brasil do ponto de vista industrial, com a indústria de base, de bens duráveis, era o que? Era associar o capital interno com o capital estrangeiro. Só que o capital interno o Brasil não tinha em grandes quantidades. Então, por isso que JK ele contou com um capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro gerou o quê? Uma forte dívida externa no Brasil, depois a inflação ela retornou para o Brasil. Então, e nós temos aí esse contraponto, né? O plano de metas, boa parte das metas, elas foram cumpridas, outras foram até ultrapassadas, que na verdade eram 30 metas a ser cumpridas pelo governo do JK. As metas, né, no modo geral, elas foram cumpridas, mas nós conseguimos com isso também o retorno da inflação e também uma forte dívida externa, certo? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Aí nós temos aí o Desenvolver Brasil 55 e o plano de metas, né, que por esse plano de metas, JK ele iria investir no Brasil nos setores de energia, transporte, alimentação, indústria de base e também educação. Frisando o que eu tinha colocado para vocês. O plano de metas, ele foi sim cumprido. Boa parte das metas elas foram estabelecidas, outras foram até ultrapassadas. Mas, em contrapartida, nós contraímos com isso uma enorme dívida externa. E existia também a chamada metassíntese. A metassíntese era justamente o quê? A construção de uma nova capital para o Brasil, que é Brasília. Vem para cá. É interessante vocês perceberem os aspectos. Perceba que nós tivemos já 3 capitais no Brasil. Salvador, né, na época da colônia. Nós temos aí também, em 1763, Rio de Janeiro, que também foi capital do Brasil. E agora, na década de 60, Brasília. Aí você pode perguntar, Gil, por que ocorreram essas mudanças de capitais do Brasil? Isso tem uma explicação, em grande medida, relacionada também a alguns aspectos econômicos. Durante a colônia, a capital do Brasil era Salvador, que foi instituída pelo governo geral, né, isso em 1549. Por que Salvador foi capital do Brasil? Porque o principal produto econômico do Brasil no período era o açúcar. E o principal produtor de açúcar também no período é o quê? Era a Bahia, era, né, Salvador, aquela região ali da Bahia. Então era necessário que a capital do Brasil ela ficasse perto do polo econômico. Então, como o polo econômico era o chamado Nordeste açucareiro, né, então a capital ficava perto desse polo. Futuramente, já no século XVIII, como o açúcar ele havia entrado em decadência, então era necessário que a capital ela ficasse perto agora do novo polo econômico, que era o Centro-Sul. É só vocês lembrarem da importância da economia mineradora. Era por isso que ocorria em 1763 a transferência da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro. E agora, na década de 60, né, com o governo de JK, foi transferida a capital do Rio de Janeiro para Brasília, que o JK ele tem a proposta de desenvolver economicamente a região central do Brasil. Porque, em grande medida, a ocupação do Brasil e o polo econômico ainda era o litoral. Então, uma das grandes propostas de JK justamente era desenvolver a região central do Brasil. Qual a crítica que se faz em relação à construção de Brasília? A principal crítica se refere aos gastos para a construção. Lembre-se que o Brasil não tinha assim, uma grande quantidade de dinheiro para investir em uma construção de uma nova cidade, de uma nova capital. Então, uma das grandes críticas que se faz é essa. Outra crítica que também se faz é porque se coloca que JK não construiu para desenvolver a região central. Ele construiu Brasília para afastar a capital, afastar o centro do poder político das tensões sociais, das tensões políticas. Porque quando a capital era o Rio de Janeiro era uma cidade, ainda é, de fácil acesso. Então, se transferisse a capital do Brasil do litoral, né, para a região central, então ficaria mais difícil de algum tipo de tensão social, alguma tensão militar, política, se chegar a essa capital. Mas, em linhas gerais, o grande argumento utilizado por JK para a construção de Brasília era desenvolver a região central do Brasil. Então, vocês devem lembrar um aspecto em relação à construção de Brasília, que o arquiteto responsável por essa construção foi Oscar Niemeyer e o urbanista foi Lúcio Costa, certo? Então, vamos aí acompanhar o nosso slide. Aí nós temos aí, pessoal, o governo de JK, não esqueça, certo? A política econômica baseada no nacional desenvolvimentismo, né, que está em grande medida também relacionada com as ideias de abrir o Brasil para o capital estrangeiro. O plano de metas, que o plano de metas ele foi cumprido,
mas que também nós conseguimos com isso uma grande dívida externa e também o retorno da inflação, e a meta-síntese, a Construção de Brasília, que virou a capital do Brasil, isso em 1961, certo? O que é que acontece? Nós temos aí a imagem da Construção de Brasília, né? E nós temos agora o governo Jânio Quadros. Vocês prestaram atenção? O governo Jânio Quadros, 1961. Do governo Jânio Quadros, ele só durou o quê? Só durou cerca de 7 meses. Vem para cá. O que é que vocês devem lembrar do governo Jânio Quadros? Desde o fim do Estado Novo, lá de Getúlio Vargas, preste atenção nisso que eu estou falando, pessoal. Desde o fim do Estado Novo, quem se revezava no poder ou era o PSD ou era o PTB. É só vocês lembrar, Dutra, ele era do PSD. Nós temos Getúlio Vargas quando retorna ao poder, ele era do PTB. Quando nós temos o retorno agora, quando tem a presença de JK, Juscelino Kubitschek, ele era ligado também ao PSD. E lembre-se que os principais partidos políticos do Brasil eram o PSD, era o PTB e a UDN. Mas até então, a UDN nunca tinha conseguido eleger um presidente. Isso por quê? Porque eles nunca tinham candidato, eles sempre lançaram um candidato, mas ele nunca conseguia ganhar. Então era necessário, a UDN, como era conservadora, ela precisava agora de um líder carismático, ou seja, um líder populista. Então foi por isso que a UDN lançou a candidatura de Jânio Quadros. Jânio Quadros ele foi representando a UDN, não porque ele tinha um alinhamento ideológico com a UDN, mas a UDN usou Jânio Quadros como uma estratégia para conseguir assumir a presidência. E foi justamente isso que conseguiu. Eles pensavam que quando Jânio Quadros assumisse a presidência, a UDN iria manipular Jânio Quadros, mas na verdade isso não aconteceu. Porque, como eu disse para vocês, Jânio Quadros ele não tinha um alinhamento direto com as propostas da UDN. Então, o Jânio Quadros ele passa a governar o Brasil não seguindo as diretrizes da UDN. Na verdade, o governo de Jânio Quadros, em grande medida, ele é bastante conturbado. E isso nós vamos ver agora, certo? Vamos acompanhar nosso slide. Aí nós temos aí o governo Jânio Quadros, as características. Já veio contra ele uma crise econômica, né, que já vinha daquela dívida externa, da inflação que nós herdamos com o governo JK. Jânio Quadros, ele tinha um alinhamento com os Estados Unidos e também com a União Soviética. Isso é um aspecto importante. Vem para cá, pessoal. É como eu disse para vocês, 1961, nós ainda estamos no contexto da Guerra Fria. E como eu tinha colocado a ideia para vocês, durante a Guerra Fria não existia meio termo, não existia você ficar em cima do muro. Ou você era capitalista, ou você tinha um alinhamento com o bloco socialista, né, representado pela União Soviética. Então, como é que um presidente do Brasil ele passa a ter alinhamento tanto com o bloco capitalista, tanto também com o bloco socialista? Então, isso gerou, em grande medida, uma certa confusão e também uma forte oposição em relação a Jânio Quadros, porque ele deveria tomar uma posição. Para piorar a situação, ele condecorou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. A Ordem do Cruzeiro do Sul é a principal honra, a principal homenagem que uma pessoa no Brasil pode receber. Então, como é que um presidente do Brasil, em pleno contexto da Guerra Fria, em plena disputa entre capitalismo e socialismo, ele vai condecorar um líder de uma revolução socialista com a Ordem do Cruzeiro do Sul? Então, pensei que a própria UDN, é só vocês lembrar que a UDN era um partido conservador, a própria UDN ela começa a tirar o apoio que ela tinha em relação a Jânio Quadros, certo? Em plena tensão que existiu o Brasil passando por crise econômica, o Brasil com inflação, em vez de ele se preocupar com esses aspectos, uma das medidas, ou as medidas que Jânio Quadros tomava, era proibir as mulheres de andar de biquíni na praia, proibir a briga de galo, proibir as pessoas de usarem lança-perfume. Então, isso era um aspecto de pouca importância para o Brasil. O Brasil estava preocupado com o quê? Com a inflação, estava preocupado com a crise econômica, estava preocupado com a dívida externa. E as medidas que Jânio Quadros tomava não estavam seguindo essa diretriz de solucionar esses problemas. Então, o que acontece? Jânio Quadros ele sofre agora uma forte oposição de basicamente todos os setores da sociedade, inclusive do próprio partido que tinha colocado no poder, que era o UDN. Os setores militares que também eram conservadores faziam uma forte oposição a Jânio Quadros e ele se utilizou de uma estratégia. Ele pensou em renunciar ao poder, porque ele sabia que se ele renunciasse, quem assumiria era o seu vice. E o seu vice era quem? João Goulart. Que João Goulart ele já tinha um passado, assim, já tinha um histórico assim, não muito bem visto pela sociedade brasileira, porque foi justamente ele que aumentou o salário mínimo durante o governo de Vargas em 100%. E João Goulart, nessa época, ele estava na China, e a China também é um país o quê? Comunista. Então ele sabia que se ele renunciasse ao poder, os setores conservadores, a sociedade no modo geral, o Congresso, não queria que um líder ligado aos trabalhadores assumisse o poder, que no caso era João Goulart. Então foi o que ele pensou: se eu renunciar,
o Congresso não vai aceitar a minha renúncia e eu vou votar com amplos poderes, vou votar com poderes totais. Mas não foi isso que aconteceu. Quando ele disse ao Congresso que iria renunciar, o Congresso disse, beleza, renunciei e você vai sair do poder. Foi justamente isso que aconteceu com o governo de Jânio Quadros, certo? Então vamos acompanhar nosso slide. Então não esqueça, tá certo? Nós temos aí as características do governo de Jânio Quadros. Crise econômica, que já vem decorrente lá do governo de JK, alinhamento com os Estados Unidos e a União Soviética, lembrando que isso é um problema no período, porque nós estamos no contexto da Guerra Fria. Condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, isso foi um grande problema no período, porque ele estava condecorando uma importantíssima medalha a um líder de uma revolução socialista e a sua renúncia em 1961. O que acontece? Se o presidente renuncia, pela Constituição, quem deve assumir é o seu vice-presidente. Lembrando, o vice-presidente de Jânio era João Goulart, ou Jango. E Jango ele também era muito ligado a essa questão dos trabalhadores, etc., já desde a época do Getúlio Vargas. Então, o Congresso não queria que João Goulart ele assumisse o poder. Mas o que acontece? Vamos acompanhar o nosso próximo slide. Nós temos aí, olha só, o governo de Jânio Quadros, né? Interessante, uma figura muito ímpar, digamos assim, na política brasileira, porque um dos seus slogans de campanha era fazer comícios com uma vassoura na mão, porque ele dizia que iria varrer a corrupção do Brasil, tá certo? Nós temos aí um momento em que ele está condecorando Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul e a renúncia do presidente, né? Renunciou o presidente Jânio Quadros. E nós temos agora o governo João Goulart. O que vocês devem lembrar do governo João Goulart? A renúncia de Jânio Quadros é o contexto da renúncia de Jânio Quadros e a famosa campanha da legalidade. Vem para cá, vem para cá. Você pergunta, o Gil, o que foi essa campanha da legalidade? Essa campanha da legalidade, pessoal, defendia justamente o quê? Que se cumprisse a Constituição. Porque, como disse para vocês, quando o presidente ele renuncia, quem deve assumir é o seu vice. Só que o Congresso não queria que João Goulart assumisse a presidência, porque ele era ligado muito àquelas questões trabalhistas e etc., né? Então, o que foi que aconteceu? Leonel Brizola, ele encabeçou a campanha da legalidade. O que quer dizer a campanha da legalidade? Cumpra-se a Constituição, ou seja, ele defendia que João Goulart ele assumisse a presidência no Brasil. Foi o que aconteceu. O Congresso aceitou que João Goulart ele assumisse a presidência, mas sob o seguinte aspecto, sob um regime parlamentar. Ou seja, o Congresso disse o seguinte, principalmente Tancredo Neves, ó, você vai assumir a presidência, agora o Brasil vai ficar sob um regime parlamentar. Aí o que isso tem a ver, pessoal? Porque no regime parlamentar, o presidente ele tem os seus poderes limitados, porque quem passa a governar, digamos assim, diretamente, é o primeiro-ministro. É só vocês lembrarem, por exemplo, do regime parlamentar na Inglaterra, né, que é uma monarquia parlamentar. Você tem um rei que tem um aspecto figurativo, mas quem é que governa? O primeiro-ministro. No caso do Brasil, o Brasil passou a ser o quê? Um sistema presidencialista parlamentar. Você tem um presidente, mas que o presidente ele tem seus poderes limitados e quem tem poder é quem? É o primeiro-ministro. Qual foi a jogada deles? Era colocar João Goulart no poder, o Jango, mas não dar poderes a ele. E ele aceitou essa proposta e o Brasil, de 1961 a 1963, ficou sobre o regime parlamentar. Mas uma das diretrizes para que ele assumisse também sobre o regime parlamentar era que ocorresse um plebiscito, ou seja, que a população fosse consultada e votasse se permaneceria ou não o sistema parlamentar no Brasil. Então, em 1963, a sociedade brasileira foi às ruas, foi às urnas, para decidir se continuaria ou não o regime parlamentar. O que foi que a sociedade decidiu? Acaba o regime parlamentar e volta ao sistema presidencialista, né? Ou seja, volta os poderes ao presidente. Mas não esqueça, de 1961 a 1963, o Brasil ele ficou sobre o regime parlamentar. Vamos acompanhar nosso slide. Nós temos aí, pessoal, a renúncia de Jânio Quadros e a campanha da legalidade, né, que exigia que se cumprisse a Constituição. A Constituição foi cumprida, o vice-presidente ele assumiu a presidência, mas sobre um regime parlamentar, né, que durou de 1961 a 1963. Não esqueça, a grande ideia do Congresso aprovar esse regime parlamentar era limitar o poder de João Goulart. Só que em 63, como disse para vocês, o regime parlamentar ele teve seu fim. Então, voltou-se agora o sistema presidencialista com os poderes mais fortes nas mãos de João Goulart. Então, uma das grandes propostas que ele tinha era justamente o quê? O plano trienal e as reformas de base, né? Por essas duas propostas, se investiria na proposta da reforma agrária, reforma tributária, reforma educacional e financeira e também a administrativa. O que é que acontece? Vem para cá, pessoal. Como disse para vocês, nós estamos no contexto da Guerra Fria.
essa ideia de reforma agrária era muito ligada ao quê? Aos camponeses, ligado também à classe trabalhadora do campo. Então isso era visto em grande medida assim como medidas de caráter socialista, essas medidas muito populares. Então o que acontecia? Os setores conservadores da sociedade tinham medo, na verdade viam João Goulart do Jão como uma pessoa socialista, como pessoa ligada às ideias socialistas comunistas, certo? Então a partir desse plano trienal e também das reformas de base, começa aí uma forte oposição a João Goulart. Os setores conservadores, encabeçados também pelos militares, também com o apoio da sociedade civil, começam a se articular para destituir o presidente do poder, ou seja, por meio de um golpe militar, tá certo? Então vamos acompanhar o nosso slide. Aí nós temos aí, ó, as ligas camponesas. Essas ligas camponesas era uma organização dos trabalhadores do campo que exigia justamente melhores direitos para eles, inclusive o que? A ideia da reforma agrária. Como em 1964, João Goulart, ele anunciou no Convênio da Cidade do Brasil que iria concretizar o plano trienal e as reformas de base, e a partir daí, né, a sociedade civil, ela começa a apoiar os militares exigindo um golpe por meio da Marcha da Família. E é justamente isso que acontece, pessoal. Em 31 de março de 1964, os setores conservadores, inclusive os militares, com o apoio da sociedade civil, deram um golpe militar e destituíram o João Goulart no poder. E nós temos agora uma nova fase da história do Brasil, que é a ditadura militar ou o regime militar, né, que vigorou de 1964 até 1985. Que o golpe militar, né, a ditadura militar, é um tema que nós vamos trabalhar futuramente nos nossos alunos aqui do professor Luiz Carlos, tá certo, pessoal? Então, vamos acompanhar aí nossas imagens que eu trouxe para vocês. Aí nós temos a imagem de João Goulart, né, ao lado da sua esposa, fazendo o comício da Central do Brasil, que foi justamente esse comício, digamos assim, o estopim para que a sociedade apoiasse os militares para dar o golpe militar e destituir o presidente do poder, tá certo? Justamente porque essas ideias que ele tinha de reforma de base, reforma tributária, em grande medida iria atingir diretamente os setores mais fortes da sociedade, do empresariado, e também era visto nesse período como ideias muito ligadas a ideias socialistas, certo, pessoal? Então, nós temos aí mais uma imagem da passeada de 500 mil em São Paulo, defende o regime militar.